Prazer. Tudo certo? Fala, seu maluco. Paz. Tamo junto. Gustavo? Isso. De onde você é, Gustavo? Juliano, eu sou da zona sul de São Paulo, ali Pedreira. A gente veio ali de uma instituição que chama CEAP. Inclusive foi dali que surgiu a nossa ideia de negócio, né? Inclusive, faz um tempo eu te mandei uma mensagem, a gente tinha te chamado para uma mentoria, e você até comentou comigo que estava corrido e tal, falou para eu me inscrever no Fala Seu Maluco, você falou assim, que se eu fosse convincente a gente estaria aqui hoje. E aí hoje a gente está aqui cara a cara conversando, né? Acho interessante tocar esse ponto. E o projeto qual que é o seu projeto? Então, a gente desenvolveu, tocando no assunto do CEAP para te dar contexto, né? Surgiu de lá o problema. A gente, lá no CEAP, é uma instituição que forma jovens tecnicamente e humanamente, e aí ele tem 70% de empregabilidade. A gente viu que várias pessoas acabavam saindo de lá, iam para as empresas procurar os empregos, e acabavam sendo admitidas muito rápidas, mas muitas vezes não passavam na entrevista. E aí nessa entrevista a gente começou a investigar, pô, será que realmente essa entrevista ela é a principal causa, é a falta de preparo ali dos candidatos, ou alguma coisa errada dos candidatos? E a gente foi analisar e fomos validar com algumas pessoas no mercado para saber se isso estava certo, se a entrevista estava bem estruturada ou não. E aí a gente foi falar com empresas como 99, Schneider Electric, Votorantim Cimentos, próprio iFood a gente falou também, G4, grandes empresas, e a gente começou a validar e começou a perceber, junto com essas pessoas, que na verdade a entrevista estava um pouco mal estruturada, no sentido de não conseguir analisar o candidato com a evidência necessária que ele precisava ali para seguir depois da empresa. Então a gente tem um extremo, né? Por um lado a gente tem uma pessoa que fala muito bem e acaba se desenvolvendo bem pra caramba e acaba às vezes manipulando o recrutador, e por outro lado a gente tem uma pessoa que não fala muito bem, mas seria boa para aquele cargo. E aí a gente tem o meio de tudo isso que é o vazio, que é onde não tem evidência, onde os recrutadores não conseguem enxergar o que tem de bom naquele candidato. Pensando nisso tudo, a gente desenvolveu uma solução que é um copiloto de IA durante a entrevista em tempo real. Então eu, como recrutador, por exemplo, durante a minha entrevista ali com o candidato, eu recebo insights em tempo real do que ele pode melhorar, como eu posso conduzir a minha entrevista. Então, será que eu estou fazendo uma boa entrevista? Quais perguntas eu posso conduzir para tirar o melhor proveito? Antes mesmo da entrevista, eu já recebo um dossiê completo de todo o candidato, sabendo todo o fit cultural dele, de acordo com a cultura, contexto da vaga da minha empresa, e entendo em tempo real insights sobre o candidato. Então, se o candidato até mesmo falou coisas 15 minutos atrás, e depois de 30, ele falou uma coisa totalmente diferente, se contradisse, a IA vai pegar aquilo ali e no final ela gera um relatório comportamental completo com base em diversos psicólogos, que a gente formou toda a base comportamental para analisar todo esse candidato. E aí tudo isso fica fácil no nosso painel para que o candidato, para que o recrutador, no caso, ele consiga analisar e consiga ver ali e contratar com mais evidência. Essa ferramenta, vocês estão usando ela, vocês estão comercializando ela para as empresas? Qual que é o modelo de negócio? A gente está fazendo B2B. E é um SaaS? Isso. E qual que é o modelo de cobrança? Então, a gente fez uma precificação por horas de IA utilizadas, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem um custo de R$ 2,5 por hora de IA, juntando todos os sistemas que a gente usa para fazer... R$2 por hora? R$ 2,5 por hora, isso. E aí a gente cobra por hora de IA num plano mensal. Ele falou, comentaram ali que existe um benchmark disso na América do Norte, pelo menos uns 3. De fato, tem eu lembro de ter visto um grande nos Estados Unidos, que estava trabalhando muito, ajudando nas entrevistas. Inclusive, até tem uns que estão colocando a própria IA para fazer a entrevista, né? A gente viu isso recentemente, o iFood, inclusive, falou pra gente, mas isso ainda é meio fora de linha, que a gente viu algumas das empresas que estão tentando fazer isso, elas acabam sendo descartadas porque alguma das regras da própria inteligência artificial e dos próprios criadores é da parte de que a IA não pode tomar decisões. Então a gente coloca dentro do nosso sistema bem nítido que a gente gera evidência suficiente para que o próprio recrutador consiga tomar essas decisões melhor com a evidência que a gente está gerando com a inteligência artificial. Então hoje inclusive a gente até pensou em fazer isso, mas muitas das vezes a gente foi aprovado por diversas pessoas que a gente conversou. Na fase de validação foram mais de 40 empresas e pessoas dentro desse mercado. E aí a gente viu que o ideal mesmo era a gente gerar evidência para que essas empresas pudessem decidir melhor.
E é isso que a gente está fazendo, né? As empresas, elas querem mais um copilot do que um autopilot. Assim, isso, inclusive, no início a gente queria fazer um sistema mais presencial, como uma imersão, fazer algo sob pressão para ver como que o candidato agiria. E aí a gente foi validando, até vi você comentando um pouco antes aí, no último rapaz que veio aqui, sobre a questão de validar e ver o que o mercado precisa, o que os próprios clientes querem da gente. E a gente foi validando com essas pessoas, as pessoas foram comentando, olha, eu queria algo que me ajudasse na entrevista. Porque a gente tem dois lados, né? A gente pode ajudar tanto a própria empresa a contratar melhor, quanto o candidato a entrevistar melhor. Então, enquanto eu estou tendo insights e alertas sobre o próprio candidato, eu tenho insights sobre o próprio recrutador. Mas só tomar um cuidado que, assim, quando o negócio da entrevista, né? Se você entrevistar as empresas perguntando hoje, né, se elas querem um copilot, um autopilot, a tendência do copilot é muito maior. Primeiro, porque para quem você vai perguntar? Tipicamente você vai perguntar para a área de people. Sim. E daí eles vão querer preservar o próprio emprego deles ou dos recrutadores que fazem parte do time dele. Por empatia até, falar assim, cara, se eu quiser um autopilot aqui, significa que tem 10 recrutadores, vai sobrar 2 aqui. Então, existe um senso de autopreservação do emprego. Mas eu conheço, tem uma empresa de plano de saúde que o cara é louco por AI, é AI first puro, e ele faz recrutamento sem pessoas, totalmente automatizado. Mas por quê? Porque a empresa é AI first. Então, sim, naturalmente, o recrutamento vai ser. Então, por que eu estou te falando sobre isso? Não é que a tecnologia não é capaz, não é que a tecnologia não seria tão bom quanto ou até melhor, mas existe uma barreira cultural e uma proteção das pessoas pelos próprios empregos e áreas que impedem que isso seja feito hoje. Mas um cuidado é que, à medida que algumas adotem, elas vão ter um aumento de produtividade tão grande, porque ela vai conseguir fazer mais entrevistas com menos gente, aí coloca em xeque as outras. Então tome cuidado, porque pode ser uma questão de adoção de tecnologia e não da tecnologia em si. E que em breve isso vai acontecer. E daí essa decisão ela não vai mais vir de people, ela vai vir de cima para baixo. Vai ser o CEO da empresa falando assim, ó, eu quero recrutamento automatizado. Daí hoje a decisão ainda está em people. O time de pessoas, de RH, fala assim, eu quero ou não quero copilot, quero autopilot. Mas a depender dos índices de produtividade da indústria, e se essa empresa ficar para trás, vem um top-down e fala assim, vai ser automático, ponto, acabou. Toma cuidado com esse ponto. Certo. E aí, eu queria trazer uma coisa muito interessante hoje, que a gente o nosso maior desafio, né? Então, hoje a gente está comercializando a nossa solução, apresentando para o mercado, a gente está indo em algumas empresas e algumas empresas já vão começar a usar, mas ainda a gente vê uma grande dificuldade para a venda. Então eu vou te contar como está o nosso funil e como que a gente está fazendo para vender e como está estruturado nosso call de vendas. E eu queria uma dica sua para como que a gente consegue vender mais fácil. Só uma coisa antes, quantos sócios vocês são lá? A gente tem 3. 3 sócios, e um deles é focado no comercial? Um deles é focado 100% no comercial. Fechou, pode falar agora. A gente estrutura a reunião da seguinte forma, são 25 minutos, e aí a gente começa os 5 minutos com quebra-gelo. Então, assim, comenta sobre algum assunto tranquilo, para conectar com a pessoa, para ser algo tranquilo, solto, para que aquela pessoa consiga conversar com a gente da melhor forma possível e a gente consiga discutir sobre o negócio depois. 5 minutos tranquilo, conversando com a pessoa sobre o dia dela e acabou. E depois disso a gente separa numa regra de 70-30. Então 70% a gente usa, o 70% do diagnóstico, que são os primeiros 10 minutos depois desses 5, é o cliente que fala, é o lead. Então a gente escuta ele 100% do tempo e fala 30%, né, por isso 70-30, e entende o máximo possível daquela questão do momento do lead ali para a gente conseguir atacar nos outros 10. Então entende tudo, faz pergunta, e acredito que sendo um bom perguntador a gente consegue pegar um ponto importante que a gente pode usar depois na hora da venda. Além disso, depois que a gente termina esse diagnóstico, a gente vai para os outros 10 minutos. Esses outros 10 minutos, eles são os 10 minutos para negociar sobre o produto. Então eu apresento a solução, uso as próprias falas e frases e o momento da empresa, daquela pessoa que falou nos últimos 10 e mostro toda a solução, como que pode ajudar ele. E aí, nesses 10 minutos, a gente tem, isso para mostrar a solução em si, demora 5, 7 minutos no máximo. E a gente termina
esses últimos 3, 5 minutos para ver o momento que a empresa está para iniciar um projeto com a gente em termos financeiros. Então, a gente certifica de que todos os decisores estão na reunião, só que muitas vezes quando a gente vai falar com a maioria deles, ou a gente deparou com uma coisa, né? Ou a gente fala com grande empresa, e essa grande empresa ela tem estrutura para desenvolver em IA internamente. Sim. E por ser uma empresa que está começando agora, querendo ou não a nossa, né? Por ser essa empresa que está começando agora, a gente não tem muita evidência de outros cases para poder vender para grande empresa, então a gente percebeu que a gente teria que começar pelas menores. Por mais que a nossa ICP ideal seria as grandes empresas depois. Então a gente começou por Headhunter. Mas mesmo assim, a gente continua tendo o mesmo problema de, assim, poucas vezes a gente escutou que está caro, mas a gente continua tendo o mesmo problema de não conseguir gerar lead. Porque querendo a gente tem que fazer de forma orgânica, não consegue gerar lead e não consegue fechar a reunião. Vai até o final, chega numa última reunião, começa a negociar preço e some. Então, acho que o nosso principal desafio está sendo esse, para conseguir gerar um case, para conseguir começar a vender, conseguir tracionar a empresa. Acho que hoje o nosso principal desafio é esse. E algo que atrapalha muito também, porque assim, eu tenho 16 anos. Estou fundando uma empresa com 16 anos e muitas vezes, em várias reuniões de vendas também, as pessoas olham com um pouco de desprezo. E não tem o que fazer. Acho que, assim, quando a gente começar a gerar mais resultado, eu acredito que o resultado vai falar por mim. Então não vou precisar falar muito, mas ainda continua sendo um pouco complicado no início. Antes de você falar a sua idade e antes de você explicar o rolê, eu já tinha chegado a uma conclusão. E ela se confirmou, ela foi se confirmando cada vez mais e mais. Eu comecei a vender bem novo, com 16 anos. Era o começo da internet, primeiro sites da internet brasileira eu vendendo. E eu me lasquei, vender com 16 anos. Tomei muito não, foi bem difícil, foi bem árduo. Daí quando eu terminei a faculdade, com 20 e pouquinhos anos, eu criei outra empresa. E daí eu estava querendo vender sistemas mais sofisticados para empresas maiores. Eu tive o mesmo problema. Daí eu aprendi e eu sempre me lasquei. Anos depois eu descobri por que o Fabrício Blois, virou meu mentor depois na Apple iFood, por que ele se deu melhor que eu vendendo para B2B. Tão simples quanto. Ele falou assim, uma vez que as pessoas queriam que o outro lado da mesa tivesse alguém experiente e eu e meu time era muito jovem, todos os fundadores, ele contratou um cabelo branco para ir lá vender. Depois que vendia, chegava a molecada para entregar, ele incluído. Então, ele foi, eu falo que ele foi muito mais inteligente do que eu, porque eu não percebi isso e eu insisti tentando eu mesmo vender. Consegui algumas vendas? Conseguia, mas uma produtividade muito baixa, perto do que seria se colocasse alguém mais veterano vendendo. E foi o caminho que ele fez e deu super certo. A Movile ali conseguiu clientes excepcionais na época de intranet, de vender sistemas. Dentre os clientes que eles conseguiram, Claro, Vivo, as grandes empresas de telefonia se tornaram cliente dele. Então, tá aí um ponto. Você não pode mudar o fato de que você é novo, que você tem 16 anos. Você não vai se fantasiar para entrar na reunião. Espero que não. Acho que não é para tanto. Mas você eventualmente pode trazer alguém que tenha experiência, e não só, eu falo cabelo branco, mas tenha também experiência de venda. Porque ele vai trazer habilidades que elas vêm com o tempo. De muito não que esse cara tomou, de muita besteira que ele já fez comercialmente falando. E daí por que eu tô falando, por que eu entrei nisso? Porque foi interessante que você começou a trazer um método de venda. Você falou assim, não, 5 minutos quebra-gelo, depois você faz o 70-30, depois você negocia e tal. Por trás disso daqui está uma coisa, você está querendo dizer uma coisa, não sei se consciente ou inconscientemente, eu tenho um método, por que ele não funciona? Mas não é sobre o método, é quem está rodando o método. Enquanto vocês, carinha nova, estiver na linha de frente, vai ser difícil vender. E eu falo com experiência de causa, cara. Eu, de novo, vendi com 16 anos, depois com 20 e pouquinhos anos, só me fudi. Eu faria diferente hoje. Eu teria seguido a linha do Fabrício, assim, traz alguém mais macaco velho, comercialmente falando, coloca ele na linha de frente, porque sabe o que acontece? Quando você está na linha de frente com um cara novinha, você já bota o bode, o elefante e a girafa na sala. Não é só o bode, você bota o zoológico inteiro na sala. Por quê? Eu falo assim,
Mas quem é esse moleque novo? Daí vai descobrir que é o dono, piora. É. Se o vendedor fosse veterano e trouxesse uma solução boa e tal, tudo mais, ele nem vai chegar em quem que é o fundador da empresa, entendeu? Sim. É, assim, mas por que você quer saber quem é o fundador? Assim, ninguém vai perguntar. Agora, a partir do momento que você está na reunião e talvez até você se coloca como fundador? Na reunião, não. Não, você coloca como que? Você Nem coloca... falo minha idade. Sou o Você Gustavo, sou responsável pelo comercial do time e troco papo normal, como se não fosse nada importante. Então, menos mal. Mas o ponto, a pessoa pensa que é estilo um iceberg, assim. A pontinha do iceberg é essa reunião. E se nessa pontinha do iceberg tiver uma cara que passe essa confiança, o resto tudo você consegue empacotar. Você consegue mais facilmente empacotar. Mas aí você não acha... Assim, eu pensei em trazer pessoas mais velhas, com mais experiência, até na área de vendas mesmo, para ajudar nessa questão de vendas. Mas eu tenho um pouco de receio. Assim, a gente está em 3 sócios, mas tirando eu, né? Se eu coloco uma pessoa mais velha e futuramente eu tenho desentendimento, porque eu também não conheço muita gente mais velha assim que tem essa experiência e que eu possa confiar. E se a gente tiver um problema de sociedade depois? Como que lida com isso? Como que a gente... Ou será que eu contrato alguém, como CLT mesmo, ou do sociedade? Como eu posso lidar melhor com essa questão de trazer uma pessoa? Tá, e só deixar claro uma coisa, assim, o que eu estou falando tem a ver com você fazer venda enterprise, tá? Deixa eu deixar mais claro isso. Se você quiser vender para uma empresa grande, esse ponto conta muito. E a minha história e a história do Fabrício prova isso. Ele foi mais inteligente que eu e deu certo, eu me lasquei. Se você estiver vendendo para small business ou até empresas médias, te falar que isso é irrelevante. Outros pontos contam muito mais. O storytelling que você coloca, os cases que você tem e coisas do gênero. Uma coisa, Gustavo, que na prática é um grande BO para ti, você tem um case relevante hoje? Não. Porque se você for ver, antes de pensar em escala, eu preciso vender mais, preciso vender melhor e tal, e até eu volto com o método, não tem nada a ver com o método. Você está num problema que toda empresa passa, que é quebrar a inércia da primeira venda. Primeira venda que eu falo, primeira venda relevante. Só pra você ter uma ideia, cara, eu levei 3 anos para conseguir fazer a minha primeira grande venda, que foi para Chevrolet. Foram 3 anos se lascando. De novo, se fosse um cara veterano, provavelmente seria em menos tempo. Estou falando venda enterprise, relevante. Nesse meio tempo eu vendi para várias pequenas empresas, médias empresas, aí foi. O que acontece? A partir do momento que você tem um case relevante, os outros vêm muito mais fácil. Porque na prática mesmo, uma empresa usa o aval da outra. Se a empresa tal confiou, já tira 80% do bode da sala. E daí você fala, cara, se essa empresa grande, robusta, séria, tal, confiou, então, cara, eu não preciso ficar procurando pelo em ovo. Provavelmente vai funcionar. E daí, como que você consegue esse primeiro cliente? Tipicamente, não é através da venda. Aí eu já vou desmontar o porquê que esse algoritmo todo que você falou não serve para nada. A primeira venda relevante que a gente fez, eu e meu sócio, a gente cavou, eu vou falar uma coisa que é old school, mas dá para trazer para cá. A gente conseguiu espaço numa revista, que era uma revista técnica. Nessa revista a gente fez um artigo relevante, e daí um cara técnico da Chevrolet leu esse artigo e falou, pô, do caramba isso aqui, quero conhecer esses caras e tal. Então a gente ganhou credibilidade em cima de uma exposição pública. Hoje, isso estaria muito parecido com uma autoridade de um influenciador, de um conteúdo que você poste no Medium e chame a atenção de alguém, um conteúdo que você poste no LinkedIn e alguém de People fala, caraca, do caramba que esses moleques fizeram. E daí ele vai se conectar com o seu conteúdo, com a sua inteligência, e a partir da sua inteligência, fala, quero conhecer esse cara, e daí ele faz negócio. Então, a primeira grande venda nossa não foi uma reunião. Não foi a gente cara a cara com o cara da Chevrolet, deixa eu te convencer aqui. Não foi assim.
Não, a gente agregou valor para ele através de um conteúdo, que no caso era revista, hoje seria rede social, e esse cara quis conversar com a gente. E você tem esse potencial, assim, a sua ferramenta ela é muito, ela lida com um tema muito novo, muito atual, muito hypado, que é o AI. Se você escrever um artigo e publicar no LinkedIn, impulsiona ele para chegar em mais gente e tal, e em especial faz chegar na galera de people, vai ter um cara que fala assim, caramba, velho, olha o que esses moleques fizeram que da hora. Daí ele vai te procurar e falar assim, vamos trocar uma ideia. Você entendeu que é uma venda invertida? Não é uma venda onde você traz um lead e convence ele que ele precisa do seu produto. Você vai vender o conceito, você vai se posicionar como uma autoridade, você vai falar, cara, olha a solução ferrada que eu construí aqui, fazer eles virem atrás de ti. A tendência é que funcione melhor. Você acha que, assim, o que a gente está tentando fazer, né? A gente conseguiu bastante relacionamento no início, quando a gente estava validando a ideia. Sim. Então, a gente conversou com muitas pessoas. E aí a gente conversou, no final, quando a gente começou a vender, a gente pensou em disponibilizar para essas empresas que ajudaram a gente no início, por um período de teste de graça. Então, enquanto essas grandes empresas estão usando, eu vendo para as pequenas e falo, tem tal empresa e tal empresa usando. Será que realmente você não quer usar nesse momento? E aí, além disso, você acha que vale a pena a gente continuar fazendo isso? E mais, né? Sobre essa questão de usar das ferramentas que a gente tem, como a própria rede social, para impulsionar e fazer essa venda invertida. Você acha que vale a pena a gente investir em relacionamento, eventos presenciais, por exemplo, e impulsionar posts até mesmo sobre o time e não sobre o produto, para mesmo mostrar essa coisa intelectual e aproximar as pessoas da empresa e das pessoas que estão aqui dentro, e até mesmo dos fundadores, para aí sim fazer uma venda? Tá, é que assim, pensa que você tem uma ferramenta, mas a sua ferramenta está dentro de um conceito. Esse conceito de copilot, de entrevista e tal. Então, o que acontece? Você criou uma ferramenta, mas por trás dela existe uma categoria nova que está sendo criada. Só que pouca gente entende essa categoria. Quantas pessoas já ouviram falar de copilot para entrevista? Uma minoria. Então, você entendeu? A oportunidade, na minha visão, não é vender a ferramenta, é explicar o conceito e se apropriar dele. É virar uma autoridade falando dele. E quando eu falo de virar autoridade, não é na pessoa física. Pode ser na pessoa jurídica mesmo. É você postar artigos da empresa falando sobre esse conceito. E daí você pode pegar até gancho no que colocar ali que tem empresas no exterior que faz. Você pode pegar gancho no que esses caras fazem e mostrar aumentos de produtividade. O que aconteceu com empresas americanas que investiram em copilot para recrutamento. Você entendeu que você tem espaço para você desmistificar o mercado? Para você virar uma autoridade no sentido de explicar o que está acontecendo? Porque você está tentando vender algo que as pessoas nem entendem ainda. E daí, por vocês serem jovens, só piora. Tem que educar o mercado. Né? E isso que eu estou falando é uma linha de você conseguir trazer um cara relevante. Porque depois que você traz um cara relevante, aí você pode ser mais agressivo e usar esse case para vender os outros. Mas o primeiro case, ele costuma vir de relacionamento. Então, intencionalmente, converse com bastante pessoas, vá em evento, se conecte com pessoas, até você conseguir abrir uma porta relevante em algum lugar. Outra coisa que você pode fazer é isso que eu comentei explica esse conceito para a galera que ninguém entende na internet. Isso pode trazer alguém de people, pode vir atrás de ti. Outra coisa que você pode fazer é uma venda indireta nesse momento. Como assim? Imagina que uma consultoria de people poderia ter você dentro do portfólio de soluções. Esse cara já está dentro da empresa X, já presta consultoria. E daí ele olha a sua ferramenta e ele vira tipo um representante de venda. E você vende através dele. Eu pensei em fazer isso. A gente fazer parceria com, por exemplo, a ATS, né? Porque hoje os nossos principais concorrentes são os ATS. Hoje não tem nenhuma ferramenta assim no Brasil validada, líder de mercado, que faz o que a gente faz. A maioria é ATS. Então a gente fazer uma parceria com, por exemplo, o GUP, essas empresas que têm esses gerenciamentos de candidatos, e aí vender através deles. Só que aí a gente esbarrou numa outra barreira de entrada de que eles não vão fazer parceria com uma startup early stage que acabou e não tem nenhum case e acabou de começar.
Então, fica difícil pra gente. Aí o que a gente pensou para substituir isso era entrar em contato com a Headhunter, que a Headhunter é um cara que faz 300 entrevistas mês, com poucas pessoas, mexe muito com entrevista todos os dias e pode me divulgar para, por exemplo, outras empresas que ele faz recrutamento. Porque o Headhunter faz entrevistas para outras empresas, né? E é o que a gente está fazendo. Hoje o nosso principal foco, por mais que não seja o ideal para daqui a alguns anos, mas hoje o principal foco para validar a ideia, para conseguir vender o mais rápido possível, é nos Headhunters. Você acha que faz sentido? Faz, porque assim, você vai precisar ter parceiros para te ajudar a cavar espaço. E esses parceiros podem ser consultorias, headhunters, podem ser os ATS que você falou. Eu concordo, os ATS tendem a ver conflito contigo, você tende a ver você mais como concorrente do que como parceiro, mas a primeira venda, ela exige um grau de criatividade maior. Acho que é isso que eu manteria na sua cabeça, Gustavo, porque quando você me trouxe um processo, ele faz sentido quando você já tem os recursos necessários para reproduzir várias e várias vezes. Porque o que acontece? Essa venda para a enterprise não está funcionando. Então você pode reproduzir ela 100 vezes que vai continuar não funcionando. O que faria ela funcionar? De novo, tem um case onde você pudesse eliminar boa parte da objeção que esse cliente tem da sua venda. Sim. E, de novo, um dos jeitos de você abrir porta é com parceiros. Se você quiser, depois tem uma... Pensei aqui, eu não sei, eu já te conectei com o pessoal da Landor? Sim. Você chegou a trocar ideia com eles? Falei Foi com a eles. Fernanda, acho, né? Isso. E aí a gente estava até vendo de entrar com a nossa solução na empresa deles, né? Só que aí acabou que eles comentaram que estava com uma... tiveram que gastar em outras coisas, acabou desviando um pouco o caminho. A gente chegou a ter cerca de 3 reuniões com a Fernanda, com o time, apresentamos tudo, gostaram bastante da solução, a gente já mostrou. E quando a gente faz, isso que eu não comentei, né? Durante a reunião, a gente já mostra, assim, sem falar nada, eu já coloco para rodar a solução e quando eu estou compartilhando, já está rodando há bastante tempo, e mostra todos os insights que teve desde o início da reunião. Aí, nesse momento, normalmente as pessoas ficam, dão uma impressão melhor, né? Porque viu funcionando, um negócio legal que funciona, que está dando insights reais durante todo o tempo. E gostaram bastante, só que acabou desviando um pouco o caminho, a gente está ainda retomando um pouco com todas as pessoas que a gente está falando. Então a gente chegou a falar com o Pichal também, mas ainda tá complicado de fazer essa venda. Mas o ponto é... Tem um empilhamento de complexidades aqui, tá? Primeiro, é um conceito novo. Sim. Então, você não está vendendo algo que as pessoas já conhecem. Eu estou vendendo CRM. Então, primeiro é um conceito novo. E por ser um conceito novo, imediatamente isso já faz com que a maior parte não queira comprar. Que é a história do livro lá, Saltando o Abismo, que só 15% é early adopter e inovadores. O resto tudo, eles segue a boiada, assim, segue a manada, do tipo, se o meu concorrente contratar, eu contrato. Se todo mundo for, eu vou. Mas só 15% são os tomadores de decisão do mercado. Então, o fato de ser uma inovação já te coloca nesse pool bem menor. De cada 100 empresas, só 15 vão querer te ouvir. Daí tem a questão da idade, que atrapalha. Tem a falta do case, que te atrapalha. Então tem várias pedras para quebrar. Dado isso, eu volto no ponto que eu estava falando, que você vai precisar ser muito mais criativo nessa primeira venda do que técnico. E como que eu Não posso é uma fazer técnica de venda que você vai usar, vou usar um gatilho mental aqui, somente hoje. Então, não é. Porque essas técnicas, elas funcionam quando você já tem um produto validado, você já tem o caminho aberto. Você está com as portas fechadas. Você vai ter que arrombar elas. Então, a venda por método é quando a porta já está aberta. Eu já sei o que é aquele, eu já sei o que é um CRM, eu já conheço essa marca, eu já estou na reunião, então assim, eu já estou predisposto a te ouvir. Aqui você tem que arrombar a porta. Como? Uma das coisas é aquela que eu te falei de gerar conteúdo sobre esse novo conceito e fazer a galera te procurar. Uma outra coisa que poderia acontecer é eventualmente você conseguir uma palestra, fazer uma palestra sobre isso e conseguir palco e gerar conteúdo em algum lugar para isso.
Não vai ser fácil conseguir um palco para isso. Mas se você conseguir fazer o conteúdo, insistir, mostrar que tem valor e conseguir um palco, é do caramba, porque daí você vai ter autoridade para as pessoas te ouvirem. Outra coisa que você pode ir na linha dos relacionamentos intencionais de evento, você pode, em alguma oportunidade, conhecer um cara que tenha ou uma empresa média grande, porque outra coisa também não necessariamente você precisa ir para grande de uma vez, às vezes você vai ter que ir para uma média para depois pular para grande. Porque o salto de onde você está para grande é muito alto. Agora, se você for para uma empresa que fatura, sei lá, 100 milhões, 200 milhões, que seria considerado uma média, para você dar o salto para as empresas de bilhões, já é um salto menor. O cara já vai falar, legal, ele atende umas empresas legais. Então, é um outro ponto. Sim. Usar as médias de trampolim. O que mais que dá para fazer? Não tenho certeza do que eu vou falar, mas é no campo da hipótese. Existe um tipo de venda no qual você vende de baixo para cima na hierarquia. Foi como o Slack vendeu, onde é mais ou menos assim, ó. Pensa uma ferramenta de comunicação. Você imagina que o RH da empresa vai ter que aprovar, vai ter que passar pelo diretor, vai ter que passar pelo CEO, vai ter... Assim, ferramenta de comunicação da empresa. Imagina o grau de aprovação para esse trem entrar. Daí o que o Slack fez? O Slack, ele criou uma ferramenta de produtividade muito legal para desenvolvedor, que é aqueles negócio de canal, onde você poderia discutir threads, né? Do tipo, vamos discutir sobre front-end, back-end, não sei o que, tal, tudo mais. Daí ele criou uma ferramenta que caiu nas graças do desenvolvedor. E como que ela entrou na empresa? Ela entrou através dos desenvolvedores. Cara, coloca isso que o seu time vai ser mais produtivo. E daí não entrou como uma ferramenta de comunicação da empresa inteira. Entrou como uma ferramenta de comunicação do time de tecnologia e produto. Entrou como se fosse clandestino nas empresas. E daí, os desenvolvedores conversavam com... tá usando, sei lá, como que é o da Microsoft lá? Teams. O Teams. Eu estou usando o Teams para conversar com todo mundo, mas com a minha galera aqui é o Slack, porque é muito melhor. E o Slack tinha várias desculpinhas que os desenvolvedores usavam, que tem integração. Então, por exemplo, eu estou integrado no Gira, estou integrado no CI/CD, quebrou o desenvolvimento, já vem um alerta no chat avisando. Alguém deu uma nota negativa na Apple Store, já tem uma integração, vem aqui. Daí, eu lembrei disso agora, os desenvolvedores usaram essa desculpa de que o Slack tem integrações com cacetada de coisa e que isso faz com que a informação chegue primeiro na gente, logo a gente pode reagir mais rápido, usou isso de desculpa para implantar. E daí, isso deu tão certo, que os times de tecnologia passou a ser tão produtivo, a ferramenta é tão boa que os times de tecnologia começaram a influenciar o resto da empresa. Mas por que vocês não entram nos canais aqui para discutir com a gente? E começou a trazer a galera para dentro. O que eu estou querendo dizer em cima desse exemplo? Às vezes você pode estar querendo vender para o dono, para o diretor e não sei o quê. E se você conseguisse convencer a pessoa que trabalha com isso? O headhunter. O headhunter. Por quê? Esse cara, ele vai precisar fazer um laudo depois. Se você facilita a vida dele. Mas aí eu deixo de vender B2B e vendo B2C? Não, o ponto é a porta de entrada é esse cara. Sim. Entendi. Aí tem um ponto. A pessoa não vai pagar do bolso dela para colocar isso. Aí entra um truque grande do Slack. O Slack era gratuito até um certo ponto. Então, estava armada a bomba, que é uma ferramenta que até um certo ponto você pode usar gratuitamente, atende todos os desejos da galera. Daí, quando ia começar a cobrar, a empresa já estava dependente daquilo. Você falasse em tirar aquilo lá, o time técnico morria. Falava assim, não dá, cara, tem 1000 integrações aqui, já estamos falando a galera toda, não tem como tirar mais. Então, eventualmente, você vai precisar entrar pelas beiradas, entregando gratuitamente, para que essa pessoa fale, cara, não tem como viver sem isso, não tem como. O laudo é muito melhor, a produtividade é muito melhor. E sabe o que essa pessoa vai falar?
essa pessoa vai falar assim, pro líder dela, eu preciso dessa ferramenta. Por quê? Porque ao invés de fazer 6 entrevistas no dia, eu consigo fazer 8. Porque eu não fico perdendo tempo fazendo laudo depois. Entendeu? Entendi. Essa pessoa vai ser o sponsor da venda. Muitas vezes, a venda é top-down, a maior parte das vezes. Se você for vender um RP, você tem que convencer os donos e ele fazer o top-down. Tal. Muitas coisas é de cima para baixo. Agora, eu esqueci como chama esse conceito. Eu não sei se encaixa no PLG, que é Product Led Growth, que você faz o produto, a venda ocorre pelo produto. Se eu não me engano, é o conceito de PLG isso aí. Entendi. E aí, tá, então acho que, deixa eu ver se o que eu pensei aqui agora vai fazer sentido. Uhum. Eu tava focando mais em venda, 100% em venda. E se, ao invés de vender, eu uso as pessoas que eu já conversei, pessoas que fiz mentoria, que ajudaram no processo, monto um grupo e dou de graça para usar, por um período de tempo. E aí faço ter uma experiência muito boa. Chamo, converso, faço toda essa experiência, mostro toda a ferramenta, deixo eles usarem pelo tempo que a gente organizar. E aí depois a gente marca uma conversa para negociar preço. Você acha que se eu fizer dessa forma, colocar 10 pessoas para usar já de cara, que a barreira de entrada vai ser muito menor, vai fazer mais sentido? Porque aí não precisa passar, por exemplo, pelo gestor, porque, por exemplo, não vai estar passando dado de candidato durante a minha plataforma. Então, até qualquer questão de segurança, até questão de qualquer outra coisa que tiver de problema de barreira de entrada da empresa, não vai ter. Porque não vai estar passando dado, não vai estar passando nada, só vai ter o nome do candidato, LinkedIn no máximo, para pegar contexto, e a análise dele que a gente vai ser gerada pelo nosso sistema. Você acha que faz sentido disponibilizar para essas pessoas de graça e depois começar a cobrar? Faz sentido, porque o ponto é o seguinte, Gustavo, pensa o quanto que você está gastando de dinheiro com o comercial e não está sendo efetivo. Dinheiro que eu falo você pode olhar dinheiro sob várias perspectivas. Eu não sei se vocês estão colocando propaganda em ads para trazer lead, se for, é esse gasto. É o tempo da pessoa que está lá na reunião fazendo o processo de venda que não está gerando resultado. Eventualmente também o custo que vocês têm com os demonstrativos que vocês fazem, porque está rodando ali. Então, enfim, algum custo tem, comercialmente falando. E se você convertesse boa parte desse custo em fazer o cara viver o produto, né, que tem a ver com o conceito do PLG, deixa o cara usar o produto, se apaixonar por ele e falar, cara, não tem como viver mais sem. Certamente tem valor. E tem uma coisa que às vezes a gente olha e fala assim, putz, mas tem um custo aqui e a conta não está fechando. Mas a vantagem do começo é uma coisa você dá para uma empresa. Imagina uma empresa usar durante X tempo. Quanto isso vai te custar? Durante um mês? Durante um mês a gente tem o teste grátis que a gente faz, né? Que a gente já tinha pensado, são 15 dias e 18 horas. Custa R$54 pra gente. Pra gente fazer no mês vai custar 100, 108. Isso. Qual que é o ponto? Esse talvez seja o maior investimento que você possa fazer, o melhor investimento que você possa fazer. Porque o que acontece efetivamente é que se o cara usar ao longo do mês, depois ele não para. Sim. Tem uma lógica aqui que a pessoa quando está usando alguma coisa gratuita, ela para teste, para trial, ela já tem na cabeça dela o seguinte, se eu não vou usar isso, eu não vou comprar isso, eu nem vou testar. Por quê? Para quê? Se ela já está na cabeça dela que ela não vai comprar, ela não vai testar. Então se ela estiver testando, ela já comprou já. Ainda mais se você tiver a recorrência do uso. Então, aquele cliente que mais te gerar custo é o que mais engajou na ferramenta e é o que mais provavelmente vai fechar. Então você não precisa se preocupar com esse custo, é isso que eu estou querendo dizer. Tá, então o que eu vou fazer quando eu sair daqui hoje, eu vou estruturar todo esse processo, vou organizar para que o cliente possa usar de graça. E aí eu monto uma turma com várias pessoas das que eu falei e começa a rodar de graça. Se eu fizer isso, você acha que eu consigo tirar do chão essa ideia e Acho consigo que sim. alavancar? Acho que sim. Mas falando de venda, mostrar um negócio aqui que, mais pelo conceito, que eu acho muito importante deixar claro, né? Se você for olhar a empresa, né, ela tem uma hierarquia, né? Então tem o CEO, daí você tem os diretores, você tem uma certa hierarquia aqui e
Em geral, as vendas elas são top-down, né? Aquilo que eu comentei, em geral. Então, as decisões escalam e as pessoas falam assim, cara, é uma ferramenta nova, então eu preciso passar pela diretoria. Daí a diretoria de People vai falar, cara, eu preciso falar com os outros diretores. Então, é normal que uma solução vá escalar. Mesmo se o valor não for alto. Ferramenta é uma coisa que costuma escalar nas reuniões de diretoria e tal. Daí o que acontece? Vamos dizer que hoje eu quero pegar um ponto do processo de venda que pode estar passando despercebido ou com menos ênfase do que vale a pena. Se você estiver vendendo para esse cara, o jogo é um. Se você estiver vendendo para esse cara, o jogo é outro. Se você estiver vendendo para esse, é outro. Imagina que ele ainda tem outra galerinha aqui. O jogo é outro. O que eu te contei ali é o jogo do Slack, ele foi lá na base. Ele foi lá nos desenvolvedores e convenceu essa galera, toma de graça para vocês usarem essa ferramenta de produtividade e tal. Daí isso criou um grau de dependência ali. Eu não lembro qual que era o gatilho que o Slack começava a cobrar. Ah, eu lembrei agora. Era o que perverso. E a perversidade ela faz parte da venda. O que perverso. O Slack ele limitava a quantidade de mensagens no buffer. Vamos dizer que ele guardava 1000 mensagens. Então, se estava só eu e um brother, 1000 mensagens dá bastante aqui. Agora, e se o time tem 10 pessoas? Daí, 1000 mensagens dura uma semana, dura um mês, vai. E se eu tiver com 50 pessoas? 1000 mensagens dura uma semana. Então, as mensagens não duravam. E é como se ela tivesse uma memória volátil. Estilo quando você liga lá no WhatsApp para apagar as mensagens automaticamente depois de X tempo. Então, imagina um chat onde você está trocando ideia de projeto e a mensagem some. Fica meio puto. Você assim, pô, eu queria o histórico. Daí você plantou a bomba lá dentro. Você fez os caras entrarem com a desculpa da integração, fez eles funcionarem e à medida que o time cresce, isso vai virando uma bomba a ser desarmada. E como que você desarma? Com dinheiro. Daí esses caras falam assim, galera, não dá mais, a gente tá usando a ferramenta, ela é importante pra gente, tá integrada com tudo, é do caramba e tal, mas não dá, porque cara, uma vez por semana limpa tudo, a gente tá se lascando, tá perdendo produtividade aqui. Daí eles escalam e falam, preciso disso aqui, chefe. Daí ele vai, leva pra diretoria e tal. Isso aqui tem características do que você está fazendo, porque você pode pegar o cara que faz a entrevista, bota na mão dele, deixa ele rodar, ele vai ficar dependente da sua ferramenta, porque vai ser mais produtivo, mais efetivo, vai ser melhor. E esse cara em algum momento vai falar assim, cara, eu preciso disso. E daí você pode inclusive plantar o porquê. E a palavra-chave aqui seria produtividade. Se um recrutador fazia X recrutamentos e hoje ele faz 50% mais por causa de uma ferramenta, você consegue entender que a ferramenta ficou barata? Sim. Se você conseguir medir a produtividade dessa pessoa... Ou ele contrata melhor, ou tem mais retenção, menos turnover. Produtividade de modo geral. Quantas entrevistas ela faz, a assertividade do que ela faz, turnover, etc. Se você conseguir provar isso, rapaz, aí essa pessoa vai chegar falando assim, cara, meu líder, eu preciso contratar essa ferramenta, olha aqui, como melhorou o meu trabalho. Só que agora a corda está no pescoço, porque vai começar a cobrar. E eu preciso disso. E daí você entendeu que tem uma pressão de baixo para cima? E essa pressão funciona. Por quê? Porque o líder, qual que é o papel do líder? É entregar os recursos para o time produzir. E se esse cara chega e fala assim, para eu produzir com produtividade, eu preciso dessa ferramenta, o líder vai escutar. Porque esse é o grande papel de um líder. Prover os recursos necessários para o cara desempenhar o trampo dele. Mas só voltar aqui, por que eu falei sobre isso? Eu já tinha explicado, só quis recapitular, mas se você tiver nessas outras vendas que você falou, vou recapitular as vendas e oferecer gratuitamente, eu vou te falar, o impacto de você oferecer gratuito aqui ou aqui é totalmente diferente. Totalmente. Lá em cima o cara não usa, embaixo o cara usa todos os dias. E lá em cima, o cara vai falar... imagina que esse cara de cima, ele está lidando com grandes transações. Ele vai falar...
assim, é meio doido, mas na mente dele vai falar assim, Gustavo, não é dinheiro o problema, meu filho. Se eu quiser, eu pago 10 vezes isso aí. Você entendeu? Que ele vai desdenhar do seu desconto. Ele pode não falar para ti, mas tá cagando que você tá dando por zero. O problema não é dinheiro. O problema é que ele não confia em você. É. Você entendeu? Ele não é dinheiro. Não é dinheiro, porque esse cara tá acostumado. Esse cara aqui, ele tá acostumado a lidar com a casa dos milhares. Esse aqui com os dezenas de milhares, centenas de milhares. Esse cara aqui tá lidando com milhões. Você vem falar que é de graça, fala assim, meu filho, se fosse 100 reais, 200, 1000, 10 mil, para mim é tudo a mesma coisa. É irrelevante. O cara tá aprovando lá a compra de um sistema de 500 mil reais. Daí aparece um trem de graça. Esse cara, a cabeça dele funciona diferente. Ele vai pensar assim, tô nem aí que você vai dar de graça. Me explica quanto vai custar isso depois. Então, ele não vê que ele está aprovando um projeto de zero. Ele não é bobo. Ele vai ver assim, cara, esse projeto de zero, depois que estiver rodando, se eu aprovar, eu tenho X hunters com tantas horas fazendo não sei o que, tal, tudo mais, isso aqui é uma aprovação de 50 mil reais, sei lá, chutar o balde aqui. Então, ele não vê valor nisso aqui. Ele já dá um jump para cá, porque ele já é mais malicioso do ponto de vista de business. Agora, isso aqui vai cair que nem um patinho, entendeu? E aí, se ele vende, ele leva pra cima, porque vai ver dependência. Essa é a estratégia, então. E esse é o cara que você agrega valor no curto prazo, porque você melhora a vida dele, do recrutador. E melhorar a vida do recrutador é bom para ele. Melhorar as métricas de recrutamento é bom para o negócio. Esse é o truque sutil. Sim. É como você melhora a vida dele. Lembra do Slack. O Slack melhora a vida do desenvolvedor. Sim. Mas ele traz melhorias de produtividade para o negócio. O quê? A partir do momento que soa um alarme antes, eu resolvo antes, é menos clientes afetados, então você impacta em qualidade, impacta em tempo de resposta, em um monte de outras coisas. Mas primeiro você agrega valor para a pessoa física ali. Então, de novo, se você estiver falando com esse cara, é uma estratégia, esse é outro, esse é outro. Por isso que se você falar assim, vou pegar 10 clientes que eu estou conversando e dar de graça, eu olho com ressalva. Porque dependendo de quem você está falando e qual que é a trama corporativa, pode ser um tiro no pé você falar que dá de graça. Que você vai colocar um trial para rodar por X tempo e tal. Porque o cara vai falar assim, velho, eu vou te falar por mim. Quantas e quantas vezes não vieram com esse papo, não, mas testa de graça. Os caras, só para você ter uma ideia, Gustavo, num determinado nível hierárquico, o cara fala assim, Juliano, se você precisar de desenvolvedor para eu integrar a minha solução na sua, de graça eu faço. Eu vou dar um exemplo real, mercado de cloud. Sim. GCP, Amazon, Oracle e tal. Quantas vezes a Oracle quando bateu na minha porta e falou assim, Juliano, eu coloco o meu time para migrar toda a sua infraestrutura do GCP para a Oracle. Eu falo, cara, tô de boa. E o cara fala, não, eu migro e eu ainda te dou 1 ano grátis. A decisão aqui, ela é muito mais de longo prazo. Mas aí você está falando de um fundador ou de um diretor de RH? Diretor. Por quê? Mas é que esse cara toma decisões de longo prazo. O diretor. A diretoria, de modo geral, os executivos maiores da empresa. Por que ele toma decisão de longo prazo? Assim, número 1, eu posso confiar na Oracle? Enquanto cloud? Eu sei que eu posso confiar na AWS e no GCP. E na Oracle? Se eu assino esse negócio, que vai dar um benefício financeiro, no fim, tecnicamente, a responsabilidade é minha. E se esse negócio for invadido? E se esse negócio cair? E se esse negócio for uma porcaria? Eu não vou ser cobrado por essa economia, mas eu vou ser cobrado para não ser invadido, para escalar, para não dar problema. Você entende que o valor aqui não é dinheiro? À medida que você vai subindo na escala de uma empresa, uma palavrinha chamada governança tem muito mais importância. Então, a governança é mais importante do que 1000 outras coisas. Governança está... Segurança, são ativos, não é ativos a palavra, são requisitos não funcionais. A velocidade das coisas, a segurança das coisas, a privacidade das coisas. Esses temas que aqui para baixo estão nem aí, quanto mais executivo o cara for, mais ele se preocupa com isso. Resumindo, eu preferia pagar 10 vezes mais para um fornecedor que me traga segurança jurídica do que um cara que me dá de graça um negócio que vai me lascar depois. Certo.
Então eu saber em quem chegar nas pequenas empresas, porque as grandes eu vou ter uma barreira de entrada maior, como os headhunters, consigo um tipo de palco para gerar conteúdo, gero conteúdo, crio autoridade, falo sobre o tema para educar o mercado, aí sim essas pessoas vão chegar em mim e eu ofereço por um período, para não ficar tão desconfiante, de graça para as pessoas certas, não para os maiores. Isso. E aí depois eu vou gerar uma dependência dessas pessoas, vou otimizar, gerar produtividade para esses entrevistadores, e aí as pessoas maiores vão ver que o time está precisando disso e vai começar a gerar essa dependência para o time comprar. E aí sim eu começo a vender minha plataforma. Isso, aí você já entra em outro game, né? E só nesse seu, dentro dessa sua compilada que você deu, eu só tomaria cuidado com uma coisa assim, que não necessariamente, a parte do conteúdo são duas estratégias bem distintas. Uma delas é essa do Product-Led Growth, onde você implanta o produto como um cavalo de Troia, e o outro é a estratégia de conteúdo. Porque a estratégia de conteúdo, quem tipicamente vai te escutar é alguém do alto. Um executivo de people vai olhar e falar assim, cara, legal o que esses caras estão fazendo, é pioneiro no Brasil, é inovador e tal, mas, de novo, uma minoria está disposta a te ouvir. Então eu posso tomar duas frentes ao mesmo tempo. Enquanto esses pequenos usam e eu consigo gerar cases através deles, eu gero conteúdo e crio autoridade para os grandes irem me vendo, para quando eu chegar neles, aí sim eu começo a vender para os dois. São duas abordagens, uma você ataca por cima, uma você ataca por baixo. Daí não necessariamente você consegue fazer as duas ao mesmo tempo, vai depender do seu tempo, recurso, etc. Daí, eventualmente, você vai ter que priorizar uma estratégia frente à outra. Se você conseguir tocar as duas, você está aumentando a probabilidade de sucesso do negócio, porque você está... Se eu colocar, por exemplo, um cara mais experiente, cabelo branco, para tocar essa área do comercial e tocar por parte de baixo, eu consigo ter tempo para gerar conteúdo na parte de cima. Você acha que faz sentido assim? Faz sentido. Então... Mas o ponto principal que eu queria desmontar aqui da sua cabeça é que o seu processo de venda está falho. Está um passo antes do problema. Certo. Beleza. Beleza? É isso aí. Valeu, Gustavo. E insiste com a Fernanda lá, vai que dá lá. Vou insistir. Vai falar que eu falei com você hoje. Não vai me usar, não, hein? Eu vou mandar esse vídeo pra Fernanda. Será que a gente pode tirar uma foto com o Arthur ali, que ele tá ali também, o rapaz? Tecnologia tá com a gente. Chama ele. Quantos anos você tem? Tenho 16. 16, qual é a idade do meu filho? Eu tô bem. E aí, tudo bom? E você? Quantos anos você tem? Tenho 16 também. Caramba, veio a creche aqui pro programa. É. Olha, eu comecei com 16 anos. Parabéns pra vocês, viu? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aí, ficou top. Vocês chegaram a criar CNPJ no nome de vocês? Aberto. Tiveram que emancipar? Eu emancipei só. Então eu passei por essa jornada. Eu me emancipei dos meus pais, mas por quê? O que a gente fez de errado? Não, desde quando eu tinha 14, eu comecei a vender doce para minha mãe. Então, desde os 14 eu já vendo doce na escola e eu comecei a apaixonar pela área de vendas, tanto é que eu gosto muito. E aí comecei a gostar de empreender. Aí com 16, eu sempre fiz projetos lá no CEAP, que é onde a gente estuda, né? Com 16 eu tive a ideia de empreender, porque todos os anos as pessoas faziam projetos e nunca ia para frente, terminava no mesmo ano. Eu falei, por que eu não faço algo que vai me fazer melhorar e vai me fazer criar um negócio que construa valor de verdade? E aí eu me emancipei, comecei a vender, usei o que eu tinha aprendido com o tempo e tamo aí. Ó, tô te dando parabéns ali, ó. Valeu. Desculpa, me lembra o nome aí, você do Reparo Certa? Esqueci o nome de ti, ele veio aqui no programa. Como que chama mesmo? O doidão? Você esqueci o nome dele. Doidão! Ó o doidão. O doidão tá dando parabéns ali, ó, pela sua clareza. Esqueci o nome dele. É Gui? É Gui, né? Esse é Gui. Giovanni. É Arbon o nome da empresa. Qual que é o seu nome? Eu tô postando aqui pra marcar você. É Gustavo Gobato. Gustavo. E a sua empresa, ele perguntou o nome? É Arbon. Arbon. No Instagram tá ArbonHR. A gente tá postando toda semana lá, 3 posts por semana. Tem bastante conteúdo nosso lá. Gustavo. Boa, valeu. Gobato. Tamo junto. Gobato. Valeu, viu? Foi um Valeu por ter prazer. vindo. Obrigado.